Sou Fernanda Drummond, nutricionista, professora de dietética e nutrição esportiva do Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição da UFOP. E também sou docente do programa de pós-graduação em Saúde e Nutrição, também da Escola de Nutrição e da UFOP. Eu trabalho, a minha linha de pesquisa no PPGSN é sobre alimentos funcionais e também contribuo com pesquisas na área de nutrição esportiva junto com colegas da Escola de Educação Física. O termo correto é alimentos com propriedade funcional, mas vocês já devem ter visto por aí falar sobre alimentos funcionais. Então, os alimentos funcionais, de uma forma popularmente, são aqueles alimentos que têm propriedades funcionais. Essas propriedades podem ser antioxidante, anti-inflamatória, antihipertensiva. Então, os alimentos vão ter componentes que, além de ajudar na nutrição do organismo, vão exercer algum efeito benéfico para a saúde do nosso organismo. No meu mestrado e no meu doutorado, eu escolhi estudar a linhaça. Por que eu escolhi a linhaça? Porque eu fui nas bases de dados para ver quais são as lacunas ou quais são os conhecimentos que ainda não tinham sobre os alimentos. A linha de pesquisa da minha orientadora era sobre proteínas, as propriedades funcionais das proteínas. Então, como as proteínas, além de nutrir, poderiam ter benefícios ao organismo. E ela já estudava as proteínas do leite, por exemplo, do whey protein, que é tão famoso. O whey protein, por exemplo, ela estudava as propriedades funcionais. A gente viu, por exemplo, que ele pode ter uma propriedade antioxidante também. Além de nutrir, além de auxiliar no ganho de massa magra, ele também tem esse papel, os peptídeos das proteínas, pode ter um papel antioxidante. E aí a minha orientadora já tinha estudado amaranto e queria estudar a linhaça. E aí nós fomos ver o que já tinha de conhecimento sobre a linhaça. Então, toda vez que a gente quer estudar algum alimento e saber alguma propriedade funcional, se ele tem ou não, a primeira coisa que a gente tem que ir é em banco de dados para avaliar o que já se sabe sobre esse alimento. Então, quando nós fomos procurar sobre linhaça, tinham muito poucos artigos publicados. Ou seja, eu precisava de mais, porque na ciência a gente faz e refaz várias pesquisas. Então, a gente aproveita o conhecimento que foi gerado em uma e faz uma pesquisa um pouquinho diferente para aí cada pesquisa contribuir para formar um conhecimento maior em relação, no caso aí, de um alimento, nesse caso, a linhaça. Então, eu fui estudar as propriedades funcionais da linhaça, especificamente das proteínas da linhaça. Então, será que as proteínas da linhaça tinham alguma atividade antioxidante ou anti-inflamatória? Essa era a minha pergunta. E foi isso que eu fui buscar a resposta por meio da pesquisa. Então, eu peguei a linhaça, extraí a proteína, fiz um isolado proteico, que é tipo um whey protein, mas só que com a proteína da linhaça, e fui, então, estudar, ver se essa proteína tinha alguma propriedade. Aí eu vi que tinha propriedade antioxidante e anti-inflamatória. Aí eu dei mais um passo, que foi, bom, já que eu vi que ela tem uma propriedade in vitro, na bancada, antioxidante e anti-inflamatória, será que essa propriedade vai acontecer in vivo no animal, em modelo animal? Então aí a gente escolheu um modelo e aí escolhemos as doenças inflamatórias intestinais. Por que eu escolhi essas doenças? De novo, fui no banco de dados e vi que essa é uma doença que a gente ainda não tem medicamento específico. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver de possíveis componentes que possam auxiliar, retardar o desenvolvimento da doença, reduzir a dor, reduzir a progressão da doença, isso tudo já ajuda. Afinal, ela não tem medicamento específico, então qualquer informação a mais pode auxiliar num futuro para um desenvolvimento de um fitoterápico, para um desenvolvimento de um medicamento ou para um desenvolvimento de um protocolo alimentar que reduza os sintomas dessas doenças inflamatórias. Então, assim, eu fui e estudei com animais. E meu doutorado parou aí. Eu poderia ter continuado num pós-doc ou algum outro pesquisador pode pegar as informações e seguir, por exemplo, agora com um estudo em vivo, com um estudo clínico, com pacientes de hospital, para avaliar de fato, que a gente vem crescendo a evidência, crescendo as informações acerca da propriedade da linhaça. Então, é dessa forma, a gente tenta avaliar aí qual conhecimento que tem
qual lacuna, o que é uma pergunta que ainda está sem resposta, e por meio da pesquisa a gente tenta responder a essa pergunta. Às vezes é frustrante porque os alunos de graduação, no TCC ou de pós-graduação, acham que vão fazer a pesquisa e vão sair com um super resultado. E o resultado, ele é importante, porque a gente fala que a ciência é como se fosse um muro. Cada pesquisa, ela coloca um tijolinho para aquele muro. Até que no final, a gente tem um muro pronto, que é o conhecimento que a comunidade vai usar. Então, os cientistas, eles têm como se fosse uma colaboração. Cada um pesquisa uma parte. Então, por exemplo, eu pesquisei a parte já, né, sobre propriedades in vitro, fui para o experimento com animais, e alguém pode pegar o meu conhecimento e desenvolver um estudo clínico com pacientes. Depois, se der certo esse clínico, pode ter algo em um farmacêutico, pode fazer, por exemplo, um produto, um nutracêutico, um fitoterápico, um medicamento, e partiu de onde? Do meu estudo. Então, às vezes a comunidade fala, a faculdade faz tantas perguntas, tantas pesquisas, mas a gente não vê. É porque demora a construir esse muro. Mas muito do que a gente tem, né, muito da qualidade de vida que a gente tem hoje, se deve ao conhecimento científico. De qualquer forma, quanto maior é o nosso conhecimento, por exemplo, meu, em relação à linhaça, eu ampliei, eu mostrei que a linhaça, além de ter nutrientes, ela tem potenciais, né? Ela tem propriedades que podem auxiliar o organismo. Então, isso para o nutricionista, por exemplo, ele já pode colocar linhaça já. Lembrando sabendo que a linhaça tem um bom valor nutricional, tem rica em nutrientes importantes para a saúde do organismo, e também ela também pode ter propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que vão reduzir o risco de doenças. Não é que vai tratar ou que vai né, que vai resolver alguma doença ou impedir que tenha doença, mas pelo menos você garante cada vez mais a saúde do indivíduo e reduz o risco, possivelmente, de qualquer doença ou síndrome vir a aparecer. Então, a comunidade, ela se beneficia do conhecimento que é gerado por várias pesquisas. Então, pode ser que daqui 5, 10 anos tenha aí um medicamento que tenha um dos componentes seja a linhaça, que partiu ali do meu estudo. Outro aspecto, estou estudando agora na UFOP a taioba. A taioba é uma planta alimentícia não convencional. É muito comum em Minas, mas tem regiões que não sabem que a taioba pode ser um alimento comestível. E tem pouquíssimos estudos sobre ela. A partir do momento que eu vou no laboratório e determino a composição sintesimal dela, o que tem, proteína, carboidratos, os minerais, eu já forneci uma informação para a ciência. A gente já sabe, então, qual é a composição dos nutrientes que a taioba tem. E aí, depois da composição, a gente pode ver essas propriedades bioativas, pode ver, ou pode estudar, por exemplo, as formas qual que é a melhor forma de cocção da taioba. Então, aí a gente vai desenvolvendo, e esse estudo, e esses conhecimentos, pouco a pouco, vai chegando para a comunidade. A nossa ideia é sempre melhorar a qualidade de vida da população. Pode ser difícil de ver isso num primeiro momento, mas com certeza o nosso dia a dia está recheado de resultados da ciência. A gente aqui não percebe como que eles vêm chegando.